Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e eu sou escritora leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tenho certeza que o próximo título vai te interessar. No vídeo de hoje, eu vim falar sobre um filme que ainda está nos cinemas, bem recente, ele lançou agora, dia 4 de junho. E assim, eu descobri esse filme muito por acaso. Eu estava vendo os filmes em cartaz, né, porque eu gostaria de ir nos cinemas, e aí nisso fui ver o que estava atualmente e vi esse filme, vi o título, Mestres do Universo. Achei esse algo da Marvel a princípio, entrei e acabei descobrindo que era um filme do He-Man. E depois de eu ter visto também o trailer, em um outro filme que eu fui assistir, passou o trailer antes, me pareceu muito interessante e acabei decidindo que sim, ia assistir, né? O He-Man, eu não tenho uma carga de conhecimento a esse respeito dele até o filme. Por quê? Eu sei que o He-Man existe, mas ele não foi no meu tempo. Eu conheço a figura dele, né, a imagem dele, e eu conheço a famosa frase dele que pelos poderes de Grayskull e eu tenho a força. Então, assim, conheço o principal ali do básico, do básico, do básico. O meu único conhecimento agora a respeito do He-Man se deve ao filme Mestres do Universo. Então, eu não sei se esse Mestres do Universo significa alguma coisa, talvez, para os próprios desenhos. Mas para mim o nome do filme deveria ser He-Man, porque eu não saberia que era sobre o He-Man se eu não tivesse entrado e visto sem querer, achando que era outra coisa. Mas enfim, é só um comentário. Se você já conhece He-Man, você deve saber da história. Mas, caso você não saiba, o que é a história do He-Man? Tem um reino lá, Eternia, e todo mundo vem forte, e é tudo muito perfeito. É um reino perfeito, com seres mágicos, né? Não mágicos, mas um pouco mais fantasiosos. E assim, eles vivem em harmonia, é tudo perfeito, todos os reis são lendários, eles são heróis e tudo mais. All that stuff that only exists in legends and bedtime stories. Talking tigers, spaceships, and magic swords that can make a man as E a gente tem agora a nova geração, que é o Príncipe Adam. A gente vê ele ainda bem criancinha. E o que acontece com o Príncipe Adam? Ele não é o melhor jeito para ser herói. Ele não gosta de lutar, ele prefere conversar e ele passa vergonha nisso. Só que aí um dia, né, ele também tem uma amiga chamada Teela, que tenta ajudar ele um pouco, mas assim, ele é bem ruimzinho nesse quesito de luta e que ser esse grande herói que todo mundo espera dele, inclusive o próprio pai. Aí um dia, o que acontece? O reino é invadido pelo Esqueleto, que é o grande vilão do He-Man. E o reino é invadido pelo Esqueleto e seu grande exército. E aí acabam destruindo tudo. E o Esqueleto, qual é o foco dele? Além de destruir o reino de Eternia, é pegar a espada do poder que está na caverna do Grayskull, sendo protegido pela feiticeira, por uma feiticeira. E aí nisso temos toda uma situação, né, que tá todo mundo, o rei, a rainha, né, e o mentor, que é um cara que é um guerreiro muito poderoso, e ele tá treinando o Adam em toda a nova geração. Eles estão indo para a caverna do Grayskull para proteger o rei, a rainha e o filho. E nisso, a Teela, que é a filha do mentor também. Então tá todo mundo correndo, temos situações tensas, porque tá todo mundo tentando chegar até eles, mas eles estão tentando ir, porque eles acreditam que se chegar até a caverna, com a feiticeira, todo mundo vai estar seguro, pelo menos, né? A família real vai estar segura. Só que ao chegar na caverna do Grayskull, é tarde. Já pegaram, né? Pegaram o rei, porque o rei ficou para tentar ganhar tempo. O mentor também ficou para tentar ganhar tempo. Não, no fim, só chega a rainha e o Adam. E aí, nisso chega o Esqueleto lá, e ele quer a espada. Chega aí ele com a
maligna, acho que é maligna, que é a feiticeira do mal, e querem pegar a espada e tal. A feiticeira ganha tempo, entrega a espada pro Adam e fala assim pro Adam, ó, não perca a espada. Não importa o que você faça, não perca essa espada. Porque é com essa espada que você volta pra casa. Então, não perca essa espada. E manda ele pro reino humano, né, pro mundo humano, porque a mãe dele fala, olha, se não é pra ele ser encontrado, se é pro Adam ficar seguro, e a espada também, mande pro meu reino. Ninguém vai procurar ele lá. Então, manda ele pro mundo humano. Why did you send me away? I wanted you to be safe. So I sent you to a place I knew that they'd never find you. There's... E o que acontece? O Adam, o Adam, doce Adam, enquanto ele tá nesse meio que túnel do portal, indo pro reino humano, ele perde a espada. Então, o Adam, ele não consegue ficar 1 minuto com a espada antes de perder ela, sendo que esse era o objetivo de vida dele, né? Aí aparece já ele no futuro, ele sendo adulto, ele trabalhando no RH, ele ainda fissurado em Eterna e na espada e tudo mais, e ninguém acredita nele, porque ele fica contando histórias de Eterna, conta sobre todo mundo, ele desenha e fala sobre essa espada, só que todo mundo acha que, assim, foi um evento traumático na infância dele, né, porque ele não tinha paz, né, pelo menos todo mundo acha isso. E aí, por conta desse evento traumático, ele decidiu fantasiar, inventar histórias. Ele fala isso, inclusive, em um encontro. Tipo, pega muito mal pro cara, porque a mulher tá ali, ele tá tipo, tem esse reino aí, e aí tem essa pessoa aqui que não é bem uma pessoa, e aí isso que aqui ele tem um esqueleto que ele é do mal, e sei lá o que, tem essa espada super poderosa que eu perdi, e eu preciso dessa espada. Então, assim, cara não se ajuda, sabe? Porque, assim, ele tá em um mundo que ninguém acredita nele. Com uma espada totalmente poderosa, que ele perdeu e até hoje não encontrou. Sabe, eu acho que, assim, na minha opinião, ele não pode ficar falando sobre isso, porque todo mundo acha que ele é doido, daqui a pouco vai internar o cara. Mas ele continua nessa. E ele trabalha no RH, e aí a gente tem algumas questões, por exemplo, como ele trabalha no RH, ele é voltado para essa questão de pessoas. Então, o Adam, ele acredita meio que mais em diplomacia, em conversa, em sentimentos, porque ele participa muito desse seminário, sabe? Essa é a questão do RH, né? Então, ele tem essa visão de mundo agora. Que ele já tinha lá na infância, que ele não gostava muito de lutar, agora ele tem mais. Então, assim, tudo pode ser resolvido por conversa e tal, se a gente tem que pensar no sentimento dos outros, e sei lá o quê. Todo esse mundinho do RH. E ele tá em uma situação muito difícil, porque ele começa a pesquisar sobre espadas no serviço, no trabalho. E a chefe dele veio tentar conversar com ele não se ajuda, acabam encontrando a espada pra ele. This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources. Que ele ainda tá nessa da espada. Ele encontra a espada, ele pega a espada e ele rouba a espada de uma loja lá. E assim, aí meio que começa a história do He-Man, de fato, né? Ele encontrou essa espada. E aparece um monstro atrás da espada, porque isso meio que ao encostar na espada, ele ativou o poder da espada. E aí agora tá todo mundo atrás da espada novamente, porque encontraram a localização dela. E assim, minhas considerações. Eu gostei muito do filme do He-Man. Novamente, eu não tenho uma carga anterior. Então, eu até estava um pouco preocupada, achando que isso do He-Man seria uma espécie de sequência, alguma coisa relacionada a isso, mas não. Explicou neste filme como que o He-Man surgiu, como que foi toda essa questão, né? Explicou sobre a lenda da espada, explicou sobre a infância dele, como tudo aconteceu, como ele conseguiu essa espada, como tudo foi se desenvolvendo. Então, recomeçou do zero a história de He-Man, de certo modo, né? Um reboot. E isso foi muito bom, porque, por exemplo, eu não sabia muito. E eu acredito que meio que essa geração, né? Não bem a nova geração, porque eu não sou mais da nova geração, mas a gente não tem essa carga dessa história. Porque o He-Man é algo mais antigo.
talvez anos 80, 90, não sei exatamente, mas é mais antigo. Então, eles estão meio que agora ressuscitando algo que foi tão clássico no passado. E o filme é muito bom. Eu me surpreendi muito. Eu ri muito nesse filme. Assim, o Adam, ele é muito desajeitado. Em muitos aspectos. Tanto no mundo humano, ele era desajeitado por ficar falando de Eternia. E aí você pensa, tá, mas quando o cara conseguir voltar pra Eternia, ele vai saber lidar com tudo. Mas não. Aí quando ele chega em Eternia, ele também não consegue lidar com a situação de Eternia, apesar dele ser daquele mundo. Então o Adam, ele é muito desajeitado. Isso vai render muitas cenas cômicas. Ele não leva jeito pra falar com as pessoas, ele não leva jeito pra lidar com a situação, ele não leva jeito nem pra ser o herói que o cara deve ser. Então, assim, temos muitas cenas cômicas. Talvez, não sei, novamente, como era a versão original, talvez ele não seja assim nos desenhos antigos, mas trouxe essa versão mais cômica. Entretanto, eu acredito que se tiver uma sequência de He-Man, que até agora não foi confirmado, né? Quer dizer, Mestres do Universo, eu acho que ele vai deixar de ter todas essas cenas mais cômicas, porque ele já vai estar no papel do herói. Esse filme é mais ele chegando até o herói. Esse processo até ele virar o He-Man. Então acho que no próximo já talvez tenha resolvido um pouco disso, porque ele já vai estar estabelecido. Então assim, a gente tem muitas cenas divertidas. Temos a Teela também, que era a melhor amiga meio que dele da infância, né, do Adam, que é interpretada pela Camila Mendes. E o Adam também é interpretado pelo Nicholas Galintry. Enfim, o Nicholas, que é um ator bem famoso. Temos, além do He-Man, a gente tem outras histórias sendo desenvolvidas. Por exemplo, da Teela. A gente vê um pouco mais sobre a Teela ser filha do mentor. E como foi difícil para ela essa situação. Porque a gente tem a história, a gente acompanha de forma principal o Adam, como foi difícil para ele ter saído de Eternia no dia que o esqueleto atacou todo mundo. Mas a gente também tem a versão daqui. Como que foi para ela ter continuado em Eternia? Como que foi para ela e para os outros, que inclusive montaram uma certa resistência, como que foi para eles viver em Eternia sobre o reinado do esqueleto? E a Teela também, ela teve um ponto muito mais tocante, é muito triste para ela, porque o pai dela era o grande mentor. O cara que era o braço direito do rei, ele era um guerreiro formidável que tinha salvado muitas vidas. O que estava treinando sempre as novas gerações dos guerreiros ali. E aí ele perdeu a luta, ele sente que fracassou no dia D ali. E isso mudou a forma como ele foi. Ele deixou de ser o homem que era, né, por conta desse fracasso e como ele foi afetado. E ele tinha uma filha. Então, a gente vê como que a Teela foi afetada por tudo isso. Pelo reino, pela história do pai dela, como que ela conseguiu virar a mulher incrível que ela se tornou. A guerreira que ela sempre achou que seria, mas como ela teve toda essa carga a mais. Então, assim, é muito bom ver esses personagens sendo desenvolvidos. E um adendo também para robô. Tem uma robô na história, que é a robô doméstica da Teela e do mentor, mas ela era um robô de guerra. Então, assim, essa robô também acabou sendo uma personagem muito legal, eu achei. E trouxe uma dinâmica diferente para tudo ali, porque ela é um robô. Então você não espera que um robô tenha cenas cômicas, que ele, ainda mais nesse momento um robô doméstico, que ele fale ali algumas farpinhas, que ele tem algumas falas sarcásticas, mas ela tem. E deixa tudo mais legal e mais divertido de se assistir. Que mais eu posso dizer sem acabar soltando muito spoilers, né? Pra quem não tem assistido. O filme, além dele ter todas as cenas cômicas e divertidas, eles têm momentos muito emocionantes, sim. Eu me emocionei também assistindo o filme, ao mesmo tempo que eu ri muito, inclusive até me assustei em algumas cenas. Então, assim, é um filme que trouxe uma experiência bem completa das emoções, sabe? Fiquei muito envolvida nele, nem percebi o tempo passar. É aquele filme que você assiste e viu, já terminou e fica com aquela vontade de querer mais. Já quero uma sequência desse filme pra ontem na minha mesa, inclusive, tá? Porque assim, eu gostei muito, espero que tenha.
quero ver mais do He-Man. Esse personagem que tem que voltar agora. Ele foi tão importante no passado, vamos trazer ele de volta. Então, assim, eu gostei muito disso. A gente tá numa onda muito de reboots e remakes, né? Em trazer histórias antigas, seja uma continuação, igual acontece com séries famosas ou filmes muito famosos, igual o Thiago Veste Prada, mas também tem ressuscitado, refeito algumas coisas para um contexto mais atual. E esse filme traz isso. Então, assim, tem algumas coisas, igual essa pauta do Adam ser todo mais sentimental, mais desajeitado, mais voltado para as emoções, mais querer conversar do que lutar, que a princípio até me incomodou um pouco, mas acabou não se tornando algo tão grande no filme. Quando ele precisou, ele falou assim, não, vou te dar uma chance, você quer conversar? Não, então agora vai ser luta mesmo. Ele soube saber que tem um momento certo para a conversa, que ele pode tentar, mas se não funcionar, ele vai ter que lutar, e é isso que tem que ser. Então ele conseguiu equilibrar isso, acho que ele conseguiu equilibrar o lado humano nele, né, porque querendo ou não, ele foi criado por humanos, ele era muito jovem, e o lado de guerreiro, que todo mundo espera dele. Além disso, o filme ele é muito bem desenvolvido nessas questões cômicas, e nas questões mais emocionantes, mas também a gente tem algumas cenas tocantes em relação à família. A gente tem, igual eu falei, da Tila com o pai, a gente tem a relação do Adam com os pais também, e são situações que acabam gerando profundidade para a história. Não é aquela situação, como eu posso dizer, herói supérfluo. A gente primeiro descobre quem é o Adam antes de ser o He-Man. Eu acho isso muito legal. A gente não descobre quem é o Adam sendo o He-Man. A gente descobre quem ele é e depois é o He-Man. Também a gente tem algumas piadas de duplo sentido nesse filme, então já estejam avisados. E, além dessas piadas de duplo sentido, tem um adendo que eu quero fazer. Que roupinha ridícula dele. Assim, sério, eu sabia que o He-Man usava determinada roupa, e a roupa é igualzinha aos desenhos. Mas eu não sei, eu acho que isso vê numa tela gigante no cinema foi, assim, inesperado. Não inesperado, eu sabia que era a roupa dele, mas eu não sei, é que, tipo, ele é pra ser um guerreiro super poderoso, igual ele é, super fortão, musculoso e tal. E aí a gente tem aquela roupinha que bem mini roupinha. E, enfim, eu acho que até um pouco cômico a situação também, porque a gente não espera isso de um grande guerreiro. Vai se esperaria uma armadura, alguma coisa assim mais protetiva para ele, mas ele não, ele vai lá quase sem nada mesmo, né? Em compensação, a onça dele, né, o gato dele, que é uma armadura, porque, né, sente uma proteçãozinha, precisa de uma proteçãozinha. Mas, enfim, é só um comentário que eu achei engraçado. Em relação ao esqueleto também, a parte inimiga da história, a parte sombria, uma coisa que falaram pra mim, eu até parei pra pensar, um ponto que He-Man trouxe é o esqueleto. Por que o esqueleto é do mal? Ele não tem uma história sombria por trás. Ele é do mal, ele inclusive fala isso, ele é do mal simplesmente por ser do mal. Ele tem um rosto de caveira, ele gosta de ser do mal, então é por isso que ele é do mal. Então assim, a gente não tem uma justificativa do porquê ele é do mal. Ele não tem uma historinha triste que ele perdeu alguém, ou que ele se feriu, ou que ele viu alguma coisa, ele participou de uma tragédia e ele conseguiu ser do mal. Ele é do mal simplesmente porque ele tem a vibe de ser do mal, ele gosta de ser do mal, e ele quer ser do mal. E aí ele é do mal. Então assim, meio que o He-Man desmitificou isso, porque a gente passou por uma grande temporada que antes a gente tinha os vilões e os mocinhos. Os mocinhos eram do bem, a gente via todo lado dele, e o vilão era meio que... ele era do mal. Ninguém ligava muito pra ele. Aí a gente passou por uma grande temporada que explicaram por que os vilões são do mal. Então a gente está acostumado a saber que o vilão ele ficou do mal por algum motivo. Não seja justificado, né, a vilania. Mas sempre tem alguma coisinha, alguma história do personagem que acaba sendo contado meio que justificando. Já o esqueleto não. Ele deixa isso bem claro. Ele mesmo fala,
sou do mal só porque eu gosto, só porque eu quero. Sabe? Então ele meio que agora quebrou esse paradigma de vilão tem que ser do mal porque ele tem que ter uma história triste. E eu achei isso muito legal, depois que me falaram e eu pensei a respeito. Realmente, é uma mudança de cenário muito boa que esse filme trouxe em relação a isso também. Então, de forma geral, é um filme muito legal, que sério, eu não tenho visto muitas pessoas comentando sobre Mestres do Universo. Agora, eu não sei se é porque o filme não tem o nome de He-Man, ou se todo mundo já está acostumado que Mestres do Universo tem a ver com He-Man. Eu não realmente, se eu estiver errada, me digam aqui nos comentários esse respeito do nome. Mas eu gostei muito do filme. Ele é muito divertido, assim, muito legal mesmo de assistir, emocionante, ele vai te prender do início ao fim. A sala de cinema inteira que eu fui, ria, se divertia, todo mundo estava eufórico, trouxe várias revelações, teve várias situações inesperadas, então assim, dava pra ver que todo mundo estava gostando muito. E foi a experiência que eu tive. Então, foi muito legal. É sério, é um filme que tá valendo muito a pena assistir. E eu espero mesmo que logo tenha uma sequência, porque eu gostei. Gostei de saber sobre o He-Man. E eu sinto que ainda tem muito mais dessa história para ser contada. Tanto que o próprio cena pós-crédito já deixou um gancho, então espero que realmente se desenvolva e possa ter. Então, o vídeo de hoje é isso. Assistam Mestres do Universo. Tá valendo muito a pena. É muito divertido ver ou rever, no seu caso, esse personagem tão querido. Take the sword. You protect them. E se você ainda não está inscrito, já aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se ainda não nos conhece lá no Instagram, vai lá, segue a gente, Escritora Leitora também, sempre com resenhas e indicações de filmes, livros e séries. E o conteúdo que você vê aqui não é o conteúdo que você vê lá. Então sempre vale a pena ir lá. Não costuma ser o mesmo título, ou até ser o mesmo título, a forma é diferente. O que eu falo aqui não é o que eu falo lá. Então assim, sempre vale a pena estar conferindo também lá. Então segue a gente lá e se inscreve aqui. E o vídeo de hoje foi esse. Um beijo e tchau. E até o próximo vídeo.